os 4 princípios para um avivamento e o teste que a gente precisa passar para experimentar um avivamento. E baseado no livro Mundo em Chamas, né, do Rick Joyner, contando a história do avivamento de Gales. E lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, é o versículo chave, mas eu quero ler o 17 e o 20 também, que é muito interessante. Versículo 17, ele diz assim, ó: Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí ele, no 18, diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o avivamento de Gales, ele tinha 4 princípios de avivamento que foram determinantes, que foram a base, que foram o alicerce desse avivamento. Seja bem-vindo, Eliezer. Então, quais são esses 4? Ele pregou a primeira vez esses 4 princípios, o Evan Roberts, né? Que foi o instrumento que Deus usou para o avivamento de Gales entre os anos de 1904, 1907 ali. Ele usou esse versículo: Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele pregou a primeira vez essa base, esse fundamento do avivamento, que são os 4 princípios. O primeiro princípio é o seguinte: todo pecado deve ser confessado e arrependido. Esse é o primeiro princípio. Se há alguma dúvida acerca de algo no nosso coração, que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não é de Deus, então isso deve ser confessado e consequentemente, tem que haver um arrependimento, ou seja, uma mudança de pensamento e de caminhada. Porque Deus ele vai se manifestar numa igreja que está limpa, que está lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E aí a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus nos purifica quando nós admitimos e recebemos esse convencimento, quando nós aceitamos a nossa condição, a gente diz: não, essa parte aqui eu estou errado. Então, o primeiro princípio, eu tenho que confessar os pecados, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me purificar, eu tenho que me limpar, me lavar no sangue do Cordeiro. O segundo princípio de avivamento é que não deve haver nenhuma nuvem entre você e Deus. E o que seria, pastor, essas nuvens? Essa nuvem quer dizer, eu devo ter perdoado todo mundo. Eu tenho que perdoar todos, eu não tenho que ter pendência na minha alma. Eu não tenho que ter mágoa na minha alma. Porque é o princípio lá da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, eu tenho que perdoar todas as pessoas para me receber o perdão de Deus. Se eu não perdoar, se eu tiver com ressentimento, com amargura de alma, Deus não vai poder me perdoar. Então, aonde existe mágoa, aonde existe ressentimento, aonde existe raiz de amargura, o perdão de Deus fica impossibilitado de se manifestar, porque para mim receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar todos os meus ofensores.
Eu tenho que ir lá. Então, se você tem alguma pendência com alguém, tem alguma mágoa de algum familiar, de algum amigo, de algum irmão da igreja, para a gente experimentar o avivamento, a gente deve perdoar para receber a graça de Deus. Que ele diz, nenhuma raiz, Hebreus fala, nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus, do avivamento, da presença gloriosa de Deus. Então, o primeiro princípio de avivamento é eu pedir perdão, eu me acertar com Deus. Segundo, eu me acertar com o meu próximo, aquele que eu ofendi ou que me ofendeu, eu tenho que ir lá e perdoar. E o terceiro, irmãos, é ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Mas ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer sem questionar, de uma maneira imediata. Não protelar, não ficar enrolando, não, amanhã eu vou responder, não. É ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer sem questionar, fazer a vontade do Espírito Santo. Está disponível para o Espírito Santo poder agir com liberdade na minha vida. Muitas vezes o avivamento não vem, irmãos, porque eu não estou disposto a ouvir e obedecer. Porque obedecer ao Espírito Santo, às vezes, vai nos levar a fazer coisas que vão agredir o nosso ego, vão ofender o nosso orgulho. Porque às vezes o Espírito Santo quer que a gente faça coisas malucas. Por isso que ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis. Porque elas não estão nem aí para o ego delas, para a reputação delas. Davi dançou. E aquela... E Mical ficou invocada com Davi. Olha o rei aí. Então, o terceiro princípio do avivamento é obedecer o Espírito Santo, sem questionar, imediatamente, tá? Se o Espírito Santo falar agora contigo, falar comigo, será que eu vou obedecer? Quarto princípio do avivamento, irmãos, que também vai nessa mão aí de falar, de confessar. Ele diz o seguinte: deve haver uma confissão pública de Cristo como Salvador. Não tem que protelar, eu tenho que ir lá me batizar nas águas e manifestar a minha confissão pública. E eu tenho que ter uma vida de profissão da minha fé, de professar a minha fé. Sabe, irmãos, hoje tem gente, irmãos, que a gente, algum tempo atrás, umas décadas atrás, a pessoa era desafiada a convidar pessoas para ir para a igreja. E a igreja não falava muito de política. Hoje tem irmão que coloca mensagens de política na rede social dela, mas não fala de Jesus. Fala mais do Lula, do Bolsonaro do que de Jesus. Não confessa mais a fé dela em Jesus. Tem vergonha de colocar, de professar a fé dela em Cristo. A gente está no tempo, irmãos, que antigamente você precisava trazer a pessoa, convidar ela para dentro da igreja. E eu estava ouvindo ontem o pastor Aloysio falando, né, que hoje as pessoas estão falando mais de política, estão militando mais politicamente do que falando de Jesus. E Deus está nos dando uma ferramenta que Paulo, se ele tivesse essa ferramenta dos meios de comunicação, das mídias sociais, Paulo usou barco, Paulo usou os caminhos, os meios que tinha as estradas de Roma, Paulo usou as cartas, os discípulos usaram todas as mídias, os meios que eles tinham para pregar o evangelho. Hoje, sabe, queridos, você tem que ir lá, pegar aqueles vídeos da palavra de Deus e jogar lá. Agora aqui está tendo o Tadel. Você pode trazer pessoas para dentro dessa reunião através de um link. É tão... E isso não vai tirar, irmãos, o nosso presencial.
Isso não compete com o presencial, mas isso potencializa o presencial. Eu sei que tem gente que não sabe mexer, não sabe como pegar um link, mas você deve se interessar, ter a sua rede social, compartilhar as mensagens da igreja, professar Jesus, irmãos. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Amém? Não é para discutir política na rede social. A gente não está aqui para debater teologia. Quem quiser debater teologia, vai lá para uma faculdade teológica, mas está aqui para anunciar o evangelho, irmãos. E Deus nos deu ferramenta, você pode todo dia de manhã gravar um vídeo de 10 segundos, de 20 segundos e dizer, olha, Jesus é bom, Ele está na minha vida, Ele quer abençoar você e receba essa palavra de bênção. Um vídeo de 10 segundos, 10 minutos. Professa Jesus. Tá tendo reunião domingo, quinta-feira tem reunião de célula. Pega o link da reunião de célula e joga, faz uma... Eu fiz uma lista de transmissão, né? Pastor, eu não sei fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Tem, eu acho que o pastor Jairson, acho que o Eliezer, sabe? Procura se informar. Nem no mundo dos negócios, irmãos. Hoje, se você não tiver online, você ficou para trás. E o reino de Deus tem uma ferramenta poderosa, amém? Então, professar Jesus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, para anunciar. E esse é um dos princípios poderosos do avivamento. Anunciar o Salvador, irmãos. Ainda não é tempo de juízo, de julgamento, não. É tempo de anunciar a salvação, o amor de Deus. As pessoas estão por fora disso, ninguém sabe, irmãos. Tu vai dizer, a bondade do Senhor quer te alcançar. O cara, meu irmão, bondade, está todo mundo morrendo, está um pânico. As pessoas estão doentes, precisando de uma palavra. E o avivamento vai vir para quê? Para me ficar mudo? Para me ter vergonha? Para me deixar o meu ego gritando de timidez? Não, porque o que vão pensar, o que vão falar de mim? O Espírito Santo colocou dentro de ti uma bomba de amor, de graça, para ser explodida e atingir a vida das pessoas. Eu prego a palavra, irmãos, porque um dia eu era um maconheiro, uma palavra mudou a minha vida e eu estou aqui hoje. E eu vou pregar até o último dia da minha vida, porque essa palavra é poderosa realmente para mudar a vida das pessoas. Amém? E só vai haver avivamento. Para que Deus vai derramar o Espírito dele? Para quê? Para ter testemunhas. Testemunha é aquele que vai como um produtor de prova. Eu testemunhar, eu vou produzir provas. São produtores de provas. Jesus, ele vive dentro de mim. Ele me amou, eu não merecia, eu estava destruído, destroçado, em pânico, em medo, em culpa. E ele me amou, ele me salvou, ele ama você, ele quer mudar você. Amém? Vai vir um avivamento, irmãos.